Então vamos começar, pessoal. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Prazer estar com vocês nesse dia. Estamos com mais uma live de Natal. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que a live vai ficar salva e após eu vou postar a receitinha com todo o passo a passo para vocês, tá bom? Então, curtam, compartilhem, comentem. Tudo bonitinho para vocês terem mais coisas, mais receitinhas aí, tá bom? Então hoje a gente vai fazer alguns mimos de Natal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então tudo muito simples, muito prático, como eu sempre falo pra vocês, que é o meu lema de você fazer tudo o mais fácil para que você não tenha problema de passo a passo, de atraso. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas receitas, tá bom? Então, para quem não sabe, a tia Marlene está no endereço novo, fica na rua Emanuel Guedes, número 380, então na região do Butantã. Então, se você tiver dúvida em relação a material, as lives, as promoções, mande um WhatsApp para o link que está na bio. Tenho certeza que vocês vão gostar do atendimento, o preço muito bom, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo lá, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a nossa live com a receitinha dos crinkles, que é a receitinha do nosso biscoitinho. Eu já tenho o biscoitinho pronto, é um cookie, é muito simples de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fiz em duas versões, na versão verde e vermelho, para fazer duas versões também. Numa versão de uma bolinha acrílica, que todo mundo já viu, então esta bolinha aqui. Então, ó, nesta bolinha acrílica aqui, então, vou dar a sugestão pra vocês. Ah, não, eu acho que nessa bolinha não fica legal. A opção da caixinha também, tá? Então, vou mostrar as duas versões pra vocês, onde vocês podem brincar. E o legal é que tem tudo aí, tudo muito bonitinho, né? Então, olha que graça a caixinha. Ah, mas eu não quero, essa caixinha é muito cara. Você pode usar esta caixinha aqui, tá? Então, são dicas, mimos, na verdade, para vocês não errarem na hora de montar o cardápio de vocês. E pensem que a gente já tem que fazer o cardápio lá pelo dia 15, no máximo dia 20 tem que estar disponível, porque a gente já tem as nossas encomendinhas, tá bom? Então também fiz um bombonzinho muito difícil, vou deixar a receitinha para vocês, vou fazer com vocês também, vou fazer um brigadeiro, então tudo muito simples. São ideias, na verdade, para vocês brincarem aí, economizando e lucrando ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou começar, vou abaixar um pouquinho o som, então, e aí a gente vai começar a nossa live. Tá tudo bem, gente? A imagem tá boa, o áudio tá bom? Por favor, mande aí, que a gente vai começar a nossa live de mimos de Natal, tá bom? Já vou tirar aqui uma coisinha. Pra gente não atrapalhar aqui. Então deixa eu abaixar o som. E nós vamos fazer nesse momento os crinkles. Olha que lindo que fica, gente. O crinkle nada mais é que um biscoitinho craquelado. Então, olha que gracinha que ele fica para você presentear. Ai, mas eu não gosto de nada verde, vermelho. Pode fazer de chocolate, pode fazer só de baunilha, pode fazer do que você quiser, tá bom? Então, é uma receitinha muito simples. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Vou colocar aqui do ladinho e a gente vai começar a nossa receitinha, tá bom? Então, quem quiser anotar nesse momento, já lápis e papel na mão e vamos anotar a receitinha. Para essa receitinha, nós vamos trabalhar com 250 gramas de farinha de trigo da sua preferência, não tem marca específica, então 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de açúcar, pode ser refinado, cristal, demerara, orgânico, o que você quiser, tá bom? A gente vai trabalhar com um ovo,
Vamos trabalhar com 100 gramas de manteiga, então pode ser margarina também, de preferência em ponto pomada ou levemente derretida, que daí ele dá um ponto bacana para você trabalhar. Essência. Aí neste caso, Denise perguntou se pode ser mascavo. Pode, tá? Da mesma quantidade. Nesse caso aqui, essência. Se você quiser fazer uma essência neutra, põe baunilha. Hoje estamos fazendo coisas de Natal, certo? Então eu misturei a emulsão, e pode ser a essência também, deixa eu pegar aqui. Estou usando essas 3 emulsões. Então, laranja, baunilha e limão siciliano. Juntas, ela vai dar o aroma de panetone, certo? Então eu vou usar 2 gramas de cada. Mas eu posso usar só a essência de panetone? Posso. 6 gramas também. Eu posso usar só raspa de limão e de laranja? Pode também. Vocês que vão decidir o aroma ou o sabor que você quer definir para o seu crinkle, tá? Então vai depender muito de vocês em relação à essência. Eu gosto de misturar esses 3 porque dá um aroma de panetone bem suave. Então eu sinto a presença da laranja, sinto a presença do limão, sinto a presença da baunilha e tá tudo bem, certo? E aí eu vou usar 4 gramas de fermento químico em pó. Só isso, tá? Então é muito, 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 muito fácil. Para dar esse craquelado, a gente vai usar açúcar impalpável, mas eu vou chegar lá já já. E aí, se você quiser tingir, pode tingir nesse momento com corantes, tanto lipo quanto hidro. Então aqui eu estou usando o hidrossolúvel da Mago. A Denise perguntou se é 2 gramas de cada essência, né? Exatamente. 2 gramas de laranja, 2 de baunilha, 2 de limão, certo? Então aqui eu vou usar corante a gosto. Ai, mas eu não quero usar corante, eu posso usar cacau em pó? Pode. No caso do cacau em pó, eu recomendo vocês utilizarem 20 gramas. No caso, se eu quiser fazer de colorido, aí eu vou usar corante até dar o ponto. Então pode ser que seja 1, 2, 3, 4, 5, 20 gramas, vai depender de vocês. Eu gosto de trabalhar sempre com em pó, porque ele não amarga, primeira coisa. Segundo, que você vai ter sempre uma cor mais viva. Então, por esse motivo, eu uso corante em pó. Ai, mas eu tenho em gel, eu tenho ele lipossolúvel. Pode, sem problema nenhum. A cor sempre é de vocês, certo? Então, super mega ultra difícil, né, essa receitinha. O crinkle original, ele não tem nada, ele é só um biscoitinho macio que você vai mastigar e ele tem essa casquinha crocante. No caso, se você quiser colocar gotas de chocolate, frutas cristalizadas, castanhas, passas, enfim, o que você quiser colocar, pode colocar e não pode ultrapassar 50 gramas. Senão ele vai ter muita carga, né? Muito crocante nele e pouca massa, certo? Então, super difícil, não é? Então aqui nesse meu bolzinho, eu tenho a farinha, o açúcar e o fermento. Só isso, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar a manteiga. Aqui a minha manteiga, vocês vão perceber que ela está em ponto de pomada, ó, ponto mais molinho. Se você quiser derreter, fica melhor ainda, mas não derreter totalmente. Se você achar que ela está muito dura. E a essência, quer dizer, as emulsões, eu coloquei já junto com os ovos. Então, no fermento a gente vai usar 4 gramas. Então, coloquei as emulsões de laranja, limão e baunilha aqui dentro. Misturo bem. Como minha manteiga já está mais molinha, é só misturar bem. Então, super difícil, né? Então, bem facinho de fazer essa massinha. E é uma massinha bem versátil, onde eu posso brincar com cores, sabores, enfim. Ela é super gostosinha de trabalhar. Eu vou misturar com a mão, que fica bem mais fácil. Neste momento, eu já vou acrescentar o corante, tá? Então, eu vou colocar aqui o corante vermelho.
Então eu coloquei mais ou menos 1 grama de corante. Ah, mas será que dá a cor? Vamos ver agora. Então eu coloquei um pouquinho de corante, talvez eu tenha que colocar mais um pouquinho, certo? Então tô mexendo, bonitinho. E é uma massinha que ela precisa ficar desse jeito, molinha. Por quê? Porque ela vai descansar daqui a pouquinho na geladeira e eu consigo fazer bolinhas. A Denise perguntou se pode colocar coco seco, coco queimado. Sempre seco, tá? Sempre coco em pó, coco ralado seco, tá? E sem açúcar de preferência. Se você quiser, pode usar o coco queimado também, tá? Mas sempre seco, nunca fresco. Porque o fresco estraga com muita facilidade e vai soltar água pro meu cookie, certo? Então, crianças, ó, com aquele pouquinho de corante ficou assim. Ah, mas tá muito feia essa cor, tá muito clara essa cor. Põe mais corante, certo? Então, massinha tá feita. Obviamente, eu não consigo fazer o crinkle neste momento. Eu deixo descansar pelo menos um pouquinho. Mas olha como fica lindo essa massinha. Não é verdade? Então, daqui a pouquinho a gente volta com essa massinha. Eu vou colocar na geladeira e eu vou enrolar para mostrar para vocês como que fica para a produção do nosso crinkle, certo? Dúvidas, perguntas é neste momento. Eu vou lavar a mão e quando eu voltar eu respondo as perguntinhas de vocês. Obviamente eu já tenho uma massa aqui já assadinha, mas eu vou fazer tudo isso de novo com vocês, que é bem prático, bem simples de fazer. E aí eu vou fazer em 2 versões. A primeira versão eu vou colocar nessas bolinhas em acrílico, que é super fácil. Você vai encontrar, essa aqui é de 8 centímetros de diâmetro, então ela fica bem bonitinha. Eu ainda gosto de colocar um lacinho, então eu já deixo o lacinho pronto, né? Arrumo bem o lacinho. Na próxima aula eu ensino vocês a fazerem um lacinho, mas ó, um lacinho. A Lilian perguntou quanto tempo deixa descansar essa massa. Pelo menos 15 minutos na geladeira, tá bom? Quanto mais tempo, melhor para você bolear, porque a manteiga fica firminha, certo? Então eu vou colocar aqui. Eu fiz dois lacinhos, né? Então, deixa eu arrumar aqui. E eu já vou mostrar a primeira versão para vocês, que fica super bonitinho. Esses cookies aqui, eu fiz de 10 gramas. Então, pesei 10 gramas e eu passei no açúcar impalpável. Vou chegar lá já já. Então, nesse caso aqui, se eu não me engano, cabem 5 bolinhas, 5 cookies, tá? Então, eu vou mesclar com o verde e o vermelho. Tudo bem? Deixa sempre um espacinho porque ele desce. Então, ele vai ficar uma bolinha, ele desce. Você vai perder, né? Você vai ter que ter espaço para ele poder descer e ficar bonitinho. Então, vou colocar aqui um cookie. Cabem 6 cookies, tá, gente? Então, deixa eu só confirmar aqui. Isso. Então, 6 cookies. Não fica uma gracinha fazer essa bolinha? Eu vou só passar um paninho aqui. Então, ó, o ano passado a gente fez essas bolinhas aqui para vender com biscoitinho de castanha. Mas a castanha tá muito cara esse ano, então a opção é crinkle. Olha só que bonitinho. Então cabe até mais um aqui, mas vai ficar muito apertado. Mas olha como fica bonitinho, certo? E aí o que eu faço? Eu pego o meu lacinho, coloco aqui no buraquinho, né?
E aí fica até uma opção para a pessoa, se a pessoa quiser colocar na árvore de Natal, não é verdade? Então, olha só que lindinho que fica. Fica muito, muito bonitinho, não é? E aí, se você quiser colocar, você pode vender assim numa caixinha. Aí eu dou preferência por uma caixinha branca, uma caixinha neutra. Essa aqui, eu não achei a caixinha neutra, a caixinha branca, mas eu vou usar essa aqui como mostruário para vocês. O que eu gosto de fazer neste caso? Eu pego uma folha de seda, deixa eu só cortar aqui. Então eu pego uma folha de seda. Então, com essa folha de seda, ela vai servir como um bercinho para minha massa, para bolinha de acrílico. Porque se eu colocar aqui dentro, ela fica balançando. Com a folhinha, ela dá um charme, então fica bem mais charmoso. Vou colocar assim, fica mais fácil. Uma folha eu consigo fazer, acho que até 4 caixinhas. Só cortar aqui para mostrar para vocês. Não deu tempo de cortar antes, mas tudo bem. Vou deixar essa aqui mais inteirinha para mostrar para vocês. O que eu faço? Eu junto aqui no centro e eu dou uma girada na minha mão. Dei uma giradinha aqui na minha mão, ficou meio que um rococózinho. Eu vou colocar aqui dentro, cortar meio que fica melhor. É só para ter uma garantia de ficar bem bonitinho lá dentro, né? A pessoa achar uma graça. E assim, uma caixinha dessa você consegue vender no mínimo a uns R$40, porque a bolinha de verdade, ela não fica cara. A bolinha você vai encontrar hoje a um preço bem bacaninha. Hoje essas lojas de internet, né, na internet, essas Shopee da vida, vocês encontram num preço bem acessível. Ó, coloquei aqui dentro. Eu vou colocar a bolinha. Certo? E a caixinha está pronta. Olha que graça que fica. Claro, são duas embalagens, né? Uma dentro da outra. Fica um pouco mais caro, mas faz um diferencial, tá? Então, você pode pôr um laço se você quiser. Enfim, você pode usar a imaginação nesse caso. Ah, não, eu não quero. Eu quero colocar ela apenas assim. Vender assim. Também não tem problema nenhum, tá? Então, é uma opção para vocês. Vou colocar a outra bolinha. Deixa aqui. E aí, o que sobrar desses crinkles, eu vou colocar nessa caixinha para mostrar para vocês como que ela fica, tá? Então... Dúvidas, gente, até aqui? O grande problema desse crinkle, né, é que ele suja mais a embalagem, né? A Denise perguntou quanto tempo de validade. Esses cookies, Denise, ele tem validade mais ou menos de 30 dias, tá? Então vocês podem fazer com antecedência, não é verdade? Então, a Lilian perguntou se pode fazer em formato de árvore de Natal. Só se você colocar em forminhas, tá, Lilian? Porque é uma massa mais mole. Então eu não consigo fazer cortador, né? Mas a massinha que eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho eu consigo fazer. Então, ó. Bolinha, certo? Mesma coisa. Caixinha. Aí uma outra opção
é você pegar a folha, em vez de você amassar, né, do jeito que eu amassei, é você dobrar. Mesma coisa, tá? Tudo bem? A Denise perguntou se pode congelar. Eu não recomendo congelar, Denise, porque como essa massa dura bem, né, dura esses 30 dias, eu ponho em caixas herméticas, né? Então, ela dura bem aí, esse tempinho, esses 30 dias já assadinho. A massa você pode congelar, sem problema nenhum, a massa crua. Mas não vejo vantagem nenhuma, porque dá pra você assar todos eles de uma vez. Só se você tiver com falta de tempo, aí pode, tá? Então agora, gente, ó, vou dar outras opções pra vocês. Então eu vou intercalando. Aqui eu vou colocar 8, 12, 16, 18 crinkles, certo? Então eu posso colocar dentro de um saquinho para manter ele crocante, ou eu posso manter assim, certo? Ah, não quero fazer nesse. Temos essa opção aqui, tá? Então, esse aqui é o de um mini panetone de 100 gramas, mas dá para vocês trabalharem com os crinkles também. Não fica uma gracinha você fazer os crinkles? Imagina, você põe um laço aqui, né, bonitinho, e aí você coloca isso aqui, né, a pessoa abre e tem um monte de bolachinha de Natal para você trabalhar, né, para você vender, enfim, para você presentear, enfim, fica super legal, certo? Dúvidas, gente, até aqui? Podem perguntar, só vou levar lá, a gente já volta. Então, a próxima receitinha, já que não chegou nenhuma perguntinha, a próxima receitinha eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer, e dessa mesma massa eu consigo fazer a guirlanda. Então, aqui eu fiz a base da guirlanda, fiz até um pouquinho maior da base da guirlanda. Como eu posso fazer biscoitinhos. Eu fiz a mesma massa e eu cortei em formato redondo. Ah, mas tá feia essa guirlanda, a gente vai organizá-la ainda, tá? Então, ó, e cortei em formato quadradinho pra gente colocar os adventos de Natal. Então, ó, a Denise falou que tá com dúvida no craquelado. Eu deixei descansar a massa lá, Denise, e já eu vou voltar com ele pra gente finalizar, tá bom? Então não se preocupe aí. Então vamos lá. Pra essa massinha é super simples, tá? Eu vou trabalhar com 300 gramas de farinha de trigo. Vou deixar lá pra vocês a receitinha, tá? 300 gramas de farinha. Vou utilizar 200 gramas de manteiga ou margarina. 100 gramas de sal. 100 gramas de açúcar, perdão. 100 gramas de sal ia ficar muito difícil, né? Consumir. Então, 300 de farinha, 200 de manteiga, 100 de sal, essência de baunilha a gosto. Geralmente eu uso 15 gramas para essa receita. E um ovo. Só isto. Mistura a farinha, a manteiga e o açúcar e a baunilha. Misturou igual eu fiz aqui. Misturou, ficou meio que uma farofinha. Eu acrescento o ovo delicadamente. Temos a massinha, uma massinha de biscoito mesmo. Lembra a mesma massa que a gente fez a quiche na semana passada, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou postar certinho para vocês a massa desse biscoito. Deixa descansar, bonitinho, na geladeira, pelo menos 1 hora. Vou abrir na espessura que eu quero, então eu abro na espessura desejada. Eu gosto de uma espessura de mais ou menos meio centímetro, tá? Mas aí vai depender de vocês. Tem gente que gosta mais altinha, tem gente que gosta de mais fininho e tá tudo certo. Pra guirlanda, eu cortei ela redonda no tamanho de 15 centímetros e cortei o centro com 10 centímetros. E aí levei pra assar separadamente. Então essa aqui é a de 10 e essa daqui é a de
15, certo? Então, levo para assar, tá aqui, assadinho, o meu biscoitinho. Ah, mas poderia fazer essa base da guirlanda de outra forma? Poderia fazer de chocolate, poderia fazer de um biscoito, né? Um outro biscoito, vai dar preferência de vocês. Eu acho que fica gostoso você trabalhar com esse biscoitinho. Primeiro que vai economizar chocolate, que tá caro. Segundo, que fica um ar mais rústico, que aqui a gente vai pintar ainda. Então ele fica com um ar rústico, mas fica bonito ao mesmo tempo. E dá pra você usar a imaginação neste caso, tá bom? Então, feito isso, temos aí a nossa massinha feita, certo? Temos a massinha feita, vamos trabalhar agora com a segunda parte. Maravilha? A Lilian perguntou se essa massa pode pôr corante. Pode, mesma coisa, corante em pó, de preferência, mas pode ser em gel também. E a Denise perguntou se pode fazer com fécula de batata ou farinha de arroz. Pode, mas aí você vai ter que acrescentar metade farinha de arroz e metade fécula de batata no lugar da farinha de trigo. Tudo bem? Então, só isso. Beleza, crianças. Então, tá fácil até agora, não é? Então, vamos dificultar um pouquinho a nossa massa, a nossa receitinha. Aqui eu já tenho cortadinho os biscoitinhos. Eu cortei os biscoitinhos aqui. E aí eu vou usar uma forminha que é lançamento da BWB que vocês encontram na Tia Marlene, que são as plaquinhas de advento de Natal, certo? Essas plaquinhas são nada mais, nada menos que decorações de Natal. Vou mostrar para vocês. Em formato, por exemplo, de presente, de anjinho. Aqui é o Papai Noel. E aí, guirlanda, a rena. Então, ó. Tem a bolinha de Natal. Tem o ginger, né? O gingerbread. Então, tem o sininho. E tem o floquinho de neve. Certo? Dá pra vocês usarem a imaginação com eles. Aqui eu fiz de cobertura fracionada meio amarga, mas aí vai da preferência de vocês. Pode ser branca, ao leite, colorida. Enfim, podem usar a imaginação. Eu gosto de dar uma ajeitadinha neles. Então eu vou mostrar a forma já já pra vocês. E aí eu vou pintá-los de pó acobreado, dourado, enfim, o que você achar legal. Então eu vou usar o pó dourado na próxima receita, então eu vou usar o acobreado. Vou usar o ouro rosé, né? Que é um cobre um ouro mais fechado, mais roseado. Tudo bem? Ah, não, mas eu não quero usar pó dourado, esses pós. Não tem problema nenhum, pode colar deste jeito. Pra não ficar ruim, pra vocês entenderem como é que a gente pinta, pincelzinho de blush, certo? Pincelzinho de blush, pozinho, tira o excesso aqui, né, no pozinho, e aí você vai pintar. E aí vai depender de vocês. Depende, tem gente que gosta dele mais vivo, a cor, e tá tudo bem. Tem gente que gosta de mais vintage, e tá tudo bem também. Então, ó, já muda a cara do nosso desenho, não é verdade? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouquinho da cobertura fracionada. Deixa eu só pegar lá a nossa cobertura e eu vou colar nos nossos biscoitinhos, certo?
Peguei a forminha também para mostrar para vocês. É essa forma aqui da BWB, número 3711. Então vem todas essas plaquinhas para vocês trabalharem, como se fosse mesmo o advento de Natal. Então fica bem bacaninha para você trabalhar aí no seu dia a dia, ou até mesmo colocando um saquinho plástico, por exemplo, e vendendo como biscoito para o Natal. Tem gente que não tem habilidade, né, de fazer totalmente de glacê real, então eu prefiro até fazer esses biscoitinhos, ó, quadradinhos, e põe essa plaquinha que fica super bonitinho. Então, ó, vou pegar um pouquinho da cobertura. Vou pegar uma tesourinha. Então, ó, uma gotinha mesmo. Então, uma gotinha. Esse aqui tá com muito pó. Só vou colar aqui que fica mais fácil. E aí, gente, o biscoito a gente sempre coloca pra assar, forno 180 graus, em média, tá? 15 minutos. Ou até você perceber que vai dourar embaixo. Então, dourou embaixo, né? O seu biscoitinho tá no ponto certo. Tranquilinho. Então, só vou terminar de colar aqui os nossos biscoitinhos. E aí a gente vai passar já para a guirlanda e finalizar com o brigadeiro. Gente, dúvidas, perguntas? Deixa eu só tirar aqui o excesso. Então, prontinho. Então, muito difícil, né, esse biscoitinho também. Então, dá pra você trabalhar aí com diversas formas, dá pra você usar a imaginação em relação a esses biscoitinhos. Você pode vender numa caixinha com todos esses biscoitinhos. Eu só vou passar um paninho na mão pra mostrar pra vocês como que ele fica. Então, olha como fica bonitinho o biscoitinho. Certo? Então, eu posso colocar numa caixinha todos eles. Ó. Então, eu posso usar a imaginação com isso. Posso pôr desde esta caixinha aqui, que ela é simplesinha. Deixa eu abrir aqui. Com todos os biscoitinhos, né? Então, posso abrir e colocar aqui todos os biscoitinhos ou de pé ou de ladinho, certo? Que aqui cabe os 24 biscoitinhos dos adventos. Ou até mesmo você usar uma caixinha mesmo, essas caixinhas quadradinhas transparentes, e colocar os biscoitinhos aqui dentro, ó. Não fica uma opção bacaninha? E aí, me conte, o que vocês acharam desse biscoitinho? A validade. Então, validade também, de 30 dias os biscoitinhos, e chocolate não tem validade, entre aspas, né? Então, ele dura bem, sem problema algum. Como que vocês vão conservar? Sempre em caixas de papelão, em caixas que não absorvam umidade, tá bom? Então, fica uma ideia legal para vocês trabalharem, mas vocês têm que prestar atenção em relação a como armazenar. Então, sempre em caixas de papelão, bonitinho, para vocês não se preocuparem em relação a murchar. O que vocês podem fazer, por exemplo, é o seguinte:
Se eu perceber que ele pegou umidade e ele não tá ainda com o biscoitinho, com a plaquinha de chocolate, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, voltar ao forno. Então, tipo, eu assei um bolo, um biscoito, uma carne, por exemplo, eu tiro, desligo o forno e ponho o biscoito lá para esquentar, tá? Então ele vai esquentar com o próprio calor. Desligo o forno e deixo ele lá dentro até ele esfriar totalmente, certo? Então, bem simples, não é? Então, tranquilinho aqui essa receitinha. E aí, como nossa guirlanda também já tá pronta, eu já vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui os nossos biscoitinhos de ladinho. Eu vou pegar a minha guirlanda, então, de biscoito. E eu vou pegar um pincelzinho, ó. Um pincelzinho. E eu vou pincelar chocolate em volta. Por quê? Porque eu quero criar uma película de chocolate sobre o meu biscoitinho. Primeiro para dar fundo, né? Para dar uma cor bonita na minha guirlanda. Pode fazer de verde também, se você achar legal. E também para preservar a textura dele. Então ele vai manter ele sempre crocantinho. Pincela, se quiser pincelar 2 vezes, pode. Aí, antes de colar os nossos bombonzinhos, eu vou passar pro meu pratinho que eu vou trabalhar, certo? Que eu vou entregar pro meu cliente. Porque se eu colocar aqui e ficar colocando os biscoitos depois passar pro meu prato, ele vai quebrar, porque é uma massinha fina. Então, ó, pincelei todo ele. Dúvidas, gente, até aqui? Estão gostando da live? Lembrando que na próxima quarta-feira, a gente tem live agora todas as quartas-feiras, até o dia 17 de dezembro. Então, teremos a live de sobremesas na taça, na travessa, no pote, para vocês pensarem já no Natal de vocês. Eu vou pegar o pratinho e a gente já vai colar a nossa guirlanda também no pratinho. Tudo bem? Eu tô utilizando, gente, esses cake board de papelão mesmo. Mas fica super bonitinho e não é caro mais o cake board de MDF. Aí você compra no tamanho que você quer e já pode colocar com a sua logo. Então fica uma ideia bem bacaninha também, certo? Já dei uma secadinha na minha base da minha guirlanda. Deixa eu só arrumar aqui pra não quebrar na hora de puxar. Eu vou colocar um pouquinho só de cobertura embaixo. Então, ó. Quebrou de um lado aqui. Então, acidentes acontecem, né? Então eu vou arrumar aqui a nossa guirlanda, ó. Quebrou. Dou uma ajeitadinha aqui. Prontinho, colei a nossa guirlanda, certo? Vou deixar descansar, vou deixar ela na geladeira um pouquinho, só para ela secar mesmo. Vou colocar até um pouquinho de cobertura aqui para selar bem.
E aí eu vou falar pra vocês o nosso bombonzinho. Nosso bombonzinho é muito, 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 muito difícil. Então, vou colocar lá na geladeira rapidinho. Vou pôr nossos biscoitinhos aqui. Depois eu vou colocar no potinho, na caixinha, pra mostrar pra vocês. Quem quiser embalar um a um também pode embalar. Deixa eu até mostrar pra vocês, já que eu tô com o saquinho aqui, né, a embalagem aqui na mão. Tem uma embalagenzinha que eu comprei já há muitos e muitos anos. Eu comprei tipo antes da pandemia, pra vocês terem noção. Ele é uma embalagenzinha que ela já vem com um adesivinho. Ela já vem com um adesivo, então cabe certinho o biscoitinho, ó. Ele é da Cromos, né? Então, você vai colocar o biscoitinho aqui, por exemplo, se você quer manter ele mais crocante, né, por mais tempo. E ó. E aí você pode colocar todos eles lá dentro da sua caixinha, tá? Então fica uma ideia bem bacaninha também. Esse tamanho aqui, ele é... acho que esse aqui ele é 8 por 5, 8 por 10, acho que é 8 por 8, uma coisa assim, tá? Mas só vocês procurarem lá na Tia Marlene, aí na Tia Marlene vocês vão encontrar, tá bom? Então, ó, uma ótima opção para vocês venderem, certo? Eleva um pouquinho o custo para vocês, mas é melhor do que ficar achando que ele vai estragar com facilidade, não é verdade? Para esse bombom, ele é muito, muito difícil. Ele é a massinha de um cake pop. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, vou cortar um. Eu fiz bastante. Vou cortar um para mostrar para vocês como que ele fica. A Denise perguntou se é melhor embalar mesmo individual, individualmente para conservar melhor, né? Mesmo colocando numa caixinha. Vai depender de você, tá, Denise? Se você vai transportar para uma pessoa que vai consumir depois, melhor. A pessoa vai consumir naqueles próximos dias, pode colocar sem a embalagem. Aí vai depender sempre de vocês, tá? Pensem que embalagem mais embalagem gera custo. Então, se você quer uma coisa que seja bom, bonito e barato, não dá pra colocar nessa embalagenzinha de plástico, tá? Você vai pagar lá, sei lá, 8, 9 reais o pacotinho com 100. Tá, é um preço bacana, mas eu vou acrescentar esse valor pro meu cliente. Vou colocar caixinha, vou colocar meu trabalho, tudo isso influencia o resultado final em relação ao valor, certo? Então, vou pegar só uma faquinha aqui. Pegar essa faquinha mesmo. Então, ó, vou pegar um bombonzinho só pra mostrar pra vocês. Pode ser esse aqui mesmo. Olha só. Ele é um bombonzinho Red Velvet, que nada mais é. Perfeito. Que uma massa de pão de bolo de Red Velvet. Eu vou postar pra vocês a receitinha com todo o passo a passo, mas nada mais é que um bolo que tem ovos, açúcar, óleo, leite, corante, cacau e fermento e farinha. Leva para assar, super fácil, vou deixar lá na descrição para vocês. Assei, eu esfarelo esse bolo depois de pronto. Tá farofinha, não tá? E aqui eu tenho um brigadeiro de cream cheese. Então eu fiz um brigadeiro tradicional, né? Leite condensado, creme de leite, chocolate branco. Depois eu vou postar lá a receitinha para vocês também. Todo passo a passo. E aí faço o ponto, né, do meu brigadeiro bem firme. E aí eu coloco o cream cheese para dar a leveza e aquele azedinho que o Red Velvet pede. No caso dele, o que você pode fazer também? Acrescentar mais cream cheese, ou se você não gostar, você pode fazer de
leite em pó. Aí no lugar do cream cheese você usa leite em pó. Aqui nesse brigadeiro eu fiz com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco. Levei para cozinhar até ficar um brigadeiro bem firme. Ficou um brigadeiro firme, eu coloquei 150 gramas de cream cheese. Temperatura ambiente, isso é muito importante, senão ele não dissolve. Misturei bem e deixei esfriar. Ele tá... Deixa eu pegar aqui uma espatulinha, ó. Ele dá ponto de bico, certo? Então, só isso, crianças. E dei uma opção para vocês trabalharem em desenhos, certo? Então, ó, ele fica vermelhinho, bonitinho. Ah, não, eu quero fazer um bolo branco e colocar recheio de brigadeiro. Só fazer o brigadeiro, certo? Mas para essa proporção eu vou trabalhar com 400 gramas de farelo de bolo, né? O bolo esfarelado, para 150 gramas de brigadeiro. Então, para cada 400 gramas de bolo esfarelado, eu vou trabalhar com 150 gramas de brigadeiro, tá? A Marinalva perguntou: só mistura no final ou você bate com o brigadeiro frio? Eu misturo no final, só misturo mesmo, tá? Até dissolver bem, certo? E a Denise perguntou se acrescenta o cream cheese quando o brigadeiro esfriar. Não, é ele quente mesmo, tá? É que o cream cheese precisa estar em temperatura ambiente para ele poder misturar, senão ele não mistura, tá bom? Só vou beber uma aguinha. Tudo bem, gente? Então, faz o brigadeiro. Assim que tirar da panela, já mistura o cream cheese. Beleza. Então, tá aqui nosso brigadeirinho. Agora eu só vou misturar os dois. Misturar o brigadeiro com o bolo, tá? Deixa eu pegar uma vasilha. Então, ó. E aí, gente, vocês podem usar a imaginação. Se quiser colocar frutas secas nesse momento, pode colocar. Se quiser colocar gotas de chocolate, raspas de limão, raspas de laranja, enfim. O que o coração mandar, tá bom? Não tem muito mistério nesse caso. E a Denise perguntou qualquer tipo de bolo. Exatamente, qualquer tipo de bolo. Eu posso trabalhar com desde um pão de ló tradicional, um bolo de caixinha, um bolo de chocolate, um bolo que eu faço a minha vida toda, o que vocês quiserem, tá? E aí é legal que se você quiser colocar outros sabores, por exemplo, eu já fiz bolo de chocolate com doce de leite, fica super gostoso. Posso fazer bolo branco, né, bolo de pão de ló, por exemplo, com brigadeiro. Panetone, pode fazer panetone esfareladinho com um brigadeiro, com doce de leite, com uma ganache, enfim, o que o coração mandar. Pensem que é um bombonzinho. A gente chama de cake pop, mas nada mais é que um bombonzinho. Como que eu sei que ele está no ponto certo? Ele vai formar uma massa. Eu vou mexer com a mão que fica mais fácil, tá? Ele fica uma massinha que eu consiga enrolar. Inclusive, quem quiser misturar aqui Nutella, creme de avelã, quem gosta, né? Ovo maltine, enfim. O que o coração mandar, certo? Então, ó. Prontinho, ó. Massinha feita. Eu consigo fazer bolinhas. Aqui eu fiz um bolão, na verdade, né? E aí, eu vou refrescar a memória de vocês, que eu acho que todo mundo já comeu uma vez na vida. Ele não lembra a textura de um brigadeiro de padaria? Não sei se vocês sabem, né? Mas aqueles brigadeiros grandões que tem na padaria é resto de bolo com doce de leite ou com leite condensado, ou qualquer outro recheio.
e passado no granulado, tá? Então, fica uma ideinha para vocês trabalharem. Claro que aquele brigadeiro não é gostoso, mas é um brigadeiro bem infantil, né? Então, dá pra você fazer isso. No caso aqui, a gente vai banhar no chocolate. Eu vou até lavar a mão. Vou mostrar pra vocês como que eu banhei, que fica mais fácil. E aí, vou até mostrar como uma forma de um docinho de festa. Deixa eu já mostrar pra vocês. Vou banhar 2 e aí eu já mostro pra vocês como uma versão de docinho de festa. Então aqui eu vou pegar uma balancinha e eu vou fazer mais ou menos 20 gramas de massa, porque eu ainda vou banhar, então exatamente 20 gramas, ó. 20 gramas. Porque daí vai ficar um docinho bem bonitinho, né? 20 gramas também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar este bombonzinho que eu acabei de enrolar. E aí eu vou banhar na cobertura fracionada. Eu gosto de banhar na cobertura fracionada porque cobertura, como o próprio nome já diz, né? É uma cobertura, certo? Então, vou deixar aqui um espacinho só para banhar. Então, ó. Enrolei aqui. Esqueci de pegar o garfinho? Peraí. Então, ó. Eu gosto sempre de dar uma entortadinha no garfinho. Eu gosto mais de entortar o garfinho do que... Vou derreter a cobertura de novo. Do que comprar aqueles garfinhos pra banho. Eu acho ele muito fino pra banhar. Então eu não gosto. Prefiro o garfinho mesmo, tá? Nossa guirlanda já secou. Então, ó. E ela vai ser a base dos nossos bombonzinhos. Eu já banhei todos os bombonzinhos. E vou mostrar pra vocês essa versão aí pra vocês trabalharem. Certo? Então aqui o que eu vou fazer? Pegar um garfinho, colocar na lateral e eu vou jogar a cobertura sobre ele, fazendo com que ele banhe por si só. Banhou tudo, eu vou bater na própria cobertura para tirar o excesso. E com a faquinha, com o garfinho inclinado, tira aqui o excesso. Com o garfinho inclinado eu só dou uma batidinha. Muito mais fácil, não é verdade? Então, ó. Banhei. Tirei o excesso. E tá pronto. Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou pegar uma tesoura maior, eu vou retirar as rebarbas desses meus bombonzinhos para não ficar assim, ó. Certo? Pera aí. Então, retira aqui a rebarbinha, bonitinho. E esse daqui vai ser o bombonzinho que vai na guirlanda. Não fica uma ideia bacana? E daí fica uma surpresa. Ah, mas só isso aqui? Não, a gente vai decorar ainda esses bombonzinhos com pó, né, dourado, bronze, cobre, enfim, o que você achar legal.
Dúvidas, gente, até aqui? Tá fácil, né? Então são coisas simples para vocês trabalharem aí no Natal de vocês, para não ficar aquela coisa de panetone. Vocês vão ter uma live de panetone, mas eu acho que panetone é uma coisa meio saturada, né? Não é todo mundo que gosta de panetone, né? Todo mundo que acha legal comer panetone recheado, enfim. Vai depender sempre de vocês. Tem gente que gosta e vende pra caramba, e tem gente que não gosta, que não liga, enfim. Vai depender sempre de vocês. E aí, gente, eu fiz uma massinha de brigadeiro e eu enrolei já no granuladinho, né? No nosso granulado do dia a dia. E aí eu vou mesclar com o nosso bombonzinho, certo? Sim, a Denise perguntou, né? Falou que dá para fazer um bolo com essência de pistache e fazer o pop cake, fica super legal. A Harold tem, por exemplo, a cobertura fracionada sabor pistache, que ela é verdinha. Então dá para vocês usarem aí a imaginação banhando esse cake pop na pasta de na cobertura de pistache. Fica super gostosinho, né? Fica com mais sabor de pistache e também fica com a cor verde. Como o Natal tem esse estilo, né, verde, vermelho, dourado, coisas assim, dá para vocês brincarem com as cores, não é? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho de pó, deixa eu voltar agora para nossa forma. Eu vou pegar um pouquinho só de pó para decoração na cor dourado, vou misturar com álcool de cereais e vou espirrar esse álcool sobre os meus bombonzinhos, certo? Tudo bem até aqui, gente? A gente chegou uma mensagem. Nosso bombonzinho também já deu uma secada. Ó, então aqui eu vou usar o pó para decoração na cor ouro da Mago. Preferência sempre de vocês. Vou pôr um pouquinho do pó aqui na tampinha, que daí quando secar eu posso voltar o pozinho, né? E álcool de cereais. O álcool de cereais ele seca imediatamente, então por isso que eu uso sempre o álcool. Ah, não, mas eu não tenho álcool. Pode ser qualquer outro tipo de bebida que não tenha açúcar, certo? Ó, pincelzinho. Faltou aqui um pouquinho de álcool. Então, ó, fiz uma pastinha. Ele não tá escorrendo, então tá no ponto certo. Tira aqui o excesso, dedinho. Não dá para usar glitter, né? Então, a gente vai usar a imaginação usando o pozinho dourado. Olha como já muda o nosso bombonzinho. O álcool, a Denise perguntou para que serve o álcool. O álcool vai servir, Denise, para misturar o pozinho. Se eu colocar só o pó aqui, ele fica aquele aspecto... Como eu posso explicar? Aquele aspecto de pó borrado, sabe? Não fica bonito. Esse aqui fica num aspecto mais bonitão, né? Então, para você trabalhar. Belezinha, crianças? Ó, vou até mostrar para vocês. Eu comprei hoje essa caixinha. É uma caixinha de Papai Noel. Então, ó. E aqui eu tenho uma forminha que eu comprei há uns natais atrás. Também de Natal. Então, eu vou colocar aqui dentro da minha caixinha este bombonzinho que eu acabei de fazer. Só que daí o que eu fiz aqui? Peguei pasta americana e fiz um floquinho de neve também, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colar esses floquinhos de neve sobre o meu bombonzinho. Olha como ele fica gracioso aqui, né? Então vou tirar aqui o excesso.
Cuidado para não borrar o pozinho que você acabou de jogar, ele já secou instantaneamente. Certo? Então, fácil, fácil, fácil. Eu vou pegar um pouquinho só da nossa cobertura. Vou colocar aqui na lateral nossa cobertura. Ó, ficou até com muito, mas não tem problema. Certo? Peraí que saiu do lugar aqui. Vou colocar mais no centro que fica melhor. Então, ó. Peraí que caiu um pouco a mais. Esse floquinho de neve, gente, nada mais é que pasta americana com ejetor, tá? Então, super, mega, ultra simples de fazer. Já fiz com vocês aqui uns modelinhos. E aí a gente vai usar também nas próximas decorações. Aqui ficou feio. Prontinho. Olha só como fica uma gracinha, gente. Então, aqui eu fiz com 2, mas pode fazer com 3, com 4, com 6, com 12, com 24, enfim. O que o coração mandar, não é? Então, ó. Caixinha. Fica muito bonitinho. Então, olha quanta opção você já tem pra vender, não é verdade? Eu vou só derreter essa cobertura aqui pra gente colar nossa guirlanda. Fica mais fácil e a gente já vai finalizando tudo. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cobertura no meu brigadeiro, no meu bombonzinho e colar. Colo um do ladinho do outro. Aí a cada três bombonzinho, eu ponho um brigadeiro. Eu acho que não vai dar, tem só 3. Então eu vou colocar, vou fazer uma outra coisinha com vocês. Não vou colocar o brigadeiro aqui, senão não vai dar tempo da gente enrolar. Então, ó. É uma ideia legal, é uma ideia super presenteável. É uma ideia que você não vai gastar tanto. Então é uma ideia bem criativa. Já falo pra vocês quantos bombons eu uso. Chegou uma perguntinha. A Denise perguntou qual o tamanho do saco de confeitar que eu estou usando. Eu não estou usando nem saquinho de confeitar. Sabe esses saquinhos que a gente compra pra colocar docinho, ô Denise? É aqueles lá, tá? Esses que a gente tem no dia a dia. E a Marinalva perguntou se eu esfarelo o bolo no processador. Eu esfarelo na mão mesmo, viu, Marinalva? Eu nem me preocupo em relação a esfarelar o bolo no processador, tá?
esse bombonzinho aqui, gente, essa guirlanda, é um diâmetro de 15 centímetros, tá? Aí eu queria fazer ele um pouquinho maior. Vai colocar mais bombons, tá? Então aqui eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Usei 14 bombonzinhos, ó. Certo? E aí, aqui descolou, não tem problema. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês que tem várias forminhas hoje no mercado? Eu fiz uma forminha, deixa eu pegar aqui. A BWB lançou uma forminha de lacinho. Ó, 9788. Aquela é 9711, essa aqui 9788. Eu vou pegar o lacinho. Fiz de cobertura fracionada também. Ó. Tiro o excesso aqui na mãozinha, deixo ele bem bonitinho. E aí lembra que eu pintei os nossos bombonzinhos, nossos adventos com pó cobreado? Então, com o próprio pincel. Olha como já muda. Não muda? Então eu vou pegar aqui aonde eu quero que fique a parte de cima do nosso bombom, da nossa guirlanda, perdão. E vou colocar um pouquinho da cobertura fracionada. Aqui vai ter que colocar nas bordas também. E aí lembra que sobrou um pouquinho de floquinho? Que eu fiz uns floquinhos de neve para colocar no nosso bombonzinho? Então eu vou pegar um pouquinho da cobertura e vou colocando aqui em cima. O legal da pasta americana, gente, é que ele seca, então eu consigo trabalhar por mais tempo. Então eu posso fazer com antecedência. Com um floquinho de neve, né? Então consigo trabalhar aí com bastante tempo, sem problema algum. Vou deixar assim. Então, espera que chegou a pergunta. A Denise falou, deu uma ideia, né, de colocar, fazer o brigadeiro, o bolo de coco e colocar um bolo de coco, fazer tipo prestígio, fica super legal mesmo, tá? Marinalva elogiou, então fica bem bacaninha, não é? Então são ideias, eu falo que são ideias simples, gente, pra vocês trabalharem aí no dia a dia de vocês. Eu gosto de colocar a marca Morello. Trouxe agora pro mercado essas miçanguinhas de açúcar mesmo, que dá pra você brincar colocando aqui em cima do seu docinho também. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pinça. Sujar um pouquinho só da cobertura. Aí aquela coisa, gente, é capricho que vocês têm que colocar na história de vocês. Então, pensa que o cliente vai poder comprar o ano que vem, aí logo depois tem Páscoa, não é verdade? Então dá pra vocês usarem a imaginação mesmo, que o chocolate esteja mais caro e vai ficar mais caro, né? Então dá pra vocês usarem a imaginação aí, certo? Então, olha quanta coisa a gente já fez nessa nossa live, não é verdade? Então, já vamos finalizar. Eu só vou finalizar aqui nosso bombonzinho, né? Nossa guirlandinha. Aqui eu tô pegando com a maior delicadeza do mundo e colando com um pouquinho de cobertura fracionada. Tem necessidade? Claro que não. É só para fazer um charminho
pra mostrar pra vocês, tá? Gente, dúvidas podem perguntar, viu? Claro que aqui eu peguei uma miçanga um pouquinho pequena, mas não tem problema. Pode ser uma miçanga maior também, né? Então eu falo assim, gente, que é questão de você brincar. Então você pode usar a imaginação, cores, texturas, enfim. Brincar. Eu acho que brasileiro nasceu com uma criatividade que dá gosto, né? Então dá pra você usar a imaginação aqui em tudo. Olha como já muda a nossa guirlanda, gente. Olha que bonitinho, deixa eu ver aqui. Isso. Tudo bem até aqui? Então chegou uma perguntinha. A Marinalva perguntou, né, que essa base que eu tô colocando embaixo, o prato, né, é de 20. Exatamente, pode ser de 18 ou 20 centímetros. Você que vai decidir nesse caso. Por quê? Porque se eu fizer no mesmo tamanho da nossa guirlanda, ela fica, você não consegue movimentar, né? Então aqui eu posso colocar numa caixa, posso colocar num coisinha de bolo, né, numa decoraçãozinha de bolo, que vai dar super certo. Então dá pra você usar a imaginação. Vou só colar de novo que já descolou aqui. Prontinho. Então, olha quanta coisa vocês aprenderam hoje, não é? Então, uma ideiazinha mais carinha, né? Então, um pouco mais caro. Por causa do chocolate, né? Então, aqui descolou. A gente cola de novo. Posso fazer uma versão mais baratinha. Vou só enrolar uma pra mostrar pra vocês. Então, as nossas bolinhas, né, de acrílico com nossos crinkles. A nossa caixinha com o nosso brigadeirinho, nosso cake pop, na verdade, né? Ai, não, mas eu quero fazer uma versão de Natal. É só você usar caixinhas. Então tem caixinhas hoje né, na cor branca que você pode usar a imaginação com diversos modelos de brigadeiro, docinho da sua preferência, certo? Posso fazer, por exemplo, a minha caixinha. Vou até mostrar pra vocês, né? A minha caixinha com os adventos. Então posso colocar aqui o meu papel. Posso pegar o meu papel seda, dobrar, só para criar uma película aqui dentro e colocar os biscoitinhos um do ladinho do outro. Que eu vou deixar até sem embalagem para mostrar para vocês. Então, ó, com os seus biscoitinhos. E agora eu vou pegar o crinkle para mostrar para vocês esta versão, tá bom? Então deixa eu tirar aqui. O crinkle, gente, vocês têm que usar no açúcar impalpável, tá? No açúcar impalpável ou no açúcar de confeiteiro. Eu deixei no freezer para ele endurecer mais rápido, não tem problema nenhum. Vou fazer de 10 gramas, vou pesar aqui
Então, ó. Enrolo e eu passo ele no cream, no açúcar impalpável. Ele vai ficar exatamente isso aqui, ó. A hora de assar ele vai descer. E aí ele vai ficar naquele craqueladinho que eu mostrei pra vocês no comecinho da live. Bom, muito, muito simples, não é verdade? Deixa eu beber uma aguinha. Então até agora foi tudo muito fácil, não é verdade? Então vou deixar, lembrando que eu vou deixar a live salva nesse momento. E assim que eu postar, quer dizer, aí mais pra frente eu vou postar os mimos pra vocês de Natal. Tá? A Denise falou que difícil, super difícil, né, Denise? Espero que seja brincadeira. Olha, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado da live. Preço é muito pessoal. Dá pra vocês pensarem aí no quanto vocês querem gastar, quanto vocês querem vender, enfim, tudo isso influencia lá o resultado final pra vocês. Mas, se tiverem dúvida, dá pra vocês mandarem aí pelo direct, pode mandar aí sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Semana que vem, nossa próxima live de sobremesas. Então eu tô mandando um beijinho pra vocês. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Ó, um beijo e tchau, tchau, gente. Até semana que vem.